Leamos, pois, o texto que diz o seguinte: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Amém. Pode tomar seu assento. Desde o domingo passado, o nosso tema aqui é a preparação para a vinda de Jesus. É a preparação para o Natal. Esse período nós chamamos de Advento. Advento fala da vinda. O Advento fala da chegada. E qual é a chegada que nós ansiamos para esses dias? O nascimento de Jesus, a encarnação do Filho de Deus, a expressão máxima do amor do Deus Pai enviando o seu Filho Jesus Cristo. É por isso que nos próximos domingos, o que você ouvirá aqui são as canções de Natal, são os textos apropriados que nos remetem ao nascimento de Jesus, porque para nós o Natal não é apenas o dia 24 e 25. O Natal começa para nós quando começamos a preparar o nosso coração, preparar a nossa casa, preparar a nossa vida para que esse grande evento histórico, que é a encarnação do Filho de Deus, aconteça bem dentro da gente, e não apenas com uma data, mas aconteça no nosso coração e tenhamos a consciência plena do que isso significa para celebrarmos juntos, de forma adequada, o nascimento de Jesus. Na semana passada, nós tratamos do texto paralelo a esse, que fala da visita do anjo a Maria. Mas, de forma singular, nós queremos também tratar hoje, expormos a palavra aqui e o texto a partir da visita e da preparação que também José recebe. José recebe para aquele grande momento que é o nascimento do Filho de Deus, de seu Filho Jesus. Bem, irmãos, o tema que nós queremos aqui desenvolver, semelhante ao que falamos na semana passada, que falamos a partir do tema Ele veio e Ele voltará. Jesus veio e Jesus voltará. Porque sempre a perspectiva nossa precisa ser essa. Até mesmo quando celebramos o Natal. Ele veio. E a vinda dele, a chegada dele é o primeiro advento. O advento final é a sua volta. A perspectiva bíblica
E a perspectiva da caminhada cristã sempre esbarra nisso. A vinda, a primeira chegada e a chegada definitiva, quando ele vai restaurar todas as coisas e quando ele levará todas as coisas ao propósito para o qual essas coisas foram criadas. Porque o fim para nós não trata-se de término. O fim para nós não trata-se de uma destruição em massa, de uma hecatombe, de uma aniquilação. O fim para nós significa finalidade, quando Deus vai levar todas as coisas a cumprirem o fim, a finalidade, o propósito para o qual as coisas existem. As coisas existem para cumprir uma finalidade, para cumprir um propósito. O Deus da Bíblia não é um Deus louco que destrói e esmaga aquilo que Ele criou. Ele, sim, vai renovar plenamente a sua criação ao estado que Ele criou. Vai levar tudo e toda a criação ao propósito que Ele criou. Porque Deus, o Deus sábio, não se deixa vencer pelo pecado, não se deixa vencer pelo mal, não se deixa vencer pelas adversidades que o homem enfrenta. Então hoje eu quero falar a partir do nome que Jesus recebe nesse texto, que é Emanuel, Deus conosco. Então hoje o nosso tema é Deus conosco, Emanuel, Deus conosco. A vinda de Jesus aponta para isso, Deus conosco, Deus entre nós. Pense por um momento, a partir desse texto, que há um preparativo para Deus estar entre nós. Como falávamos, Maria foi avisada pelo anjo. E a dignidade daquele momento para Maria não está nela, não está em si mesma, não está nas virtudes intrínsecas de Maria, não está na santidade de Maria, mas sim no Espírito que desceu sobre ela, a envolveu e fez com que dela nascesse o Filho de Deus. A dignidade de Maria não está que ela é a origem da virtude, do bem e de tudo que Jesus se tornou e é. Mas a virtude de Maria está que aonde o Espírito de Deus nos está presente e envolve aqueles que são a sua habitação, ali há a virtude, há a santidade. Mas a santidade, a virtude que recebemos não é nossa, é do Espírito, é do Deus Pai. Vejamos como isso acontece aqui no texto e vejamos como isso se aplica a esse momento em que nós estamos nos preparando para o Natal. Eu vou fazer uma pergunta antes de começarmos a expor claramente o texto. Você está se preparando para o Natal? Sim? Não? Estão se preparando para o Natal? Estão? Não? Ninguém pensou no Natal ainda? Ninguém está pensando no Natal? Eu sei que a Dani, o Daniel, a Nina e o Theo estão se preparando para viajar para o sul do país. E sabe Deus quando eles vão voltar. Né? A gente vai ficar longe deles por um tempo, que eu não sei se vai ser 1 ano ou se vão ser 5 anos, que pode ser que sejam 5 anos. Já estamos chorando aqui porque eles vão para o sul do país. O Daniel foi transferido do seu trabalho e ele vai para o sul do país. Acho que as pessoas aqui nessa igreja estão fazendo um rumo para o sul do país. Porque ontem o João Pedro também me avisou que ia para o sul do país. Aí a gente, já falei para o Daniel, você não está montando um ministério de louvor lá no sul já não, né? Vai para o sul, aí João Pedro já vai também. Então essas pessoas, como a Dani, o Daniel e outros, estão pensando na viagem que vão fazer. O Hugo provavelmente está pensando no casamento dele
daqui a alguns dias, e a Fernanda também, né? Daqui a alguns dias. Eu estou pensando que domingo que vem eu vou casar o Efraim. Estou pensando nisso também. Domingo que vem vocês não me verão aqui, porque eu vou estar em Cabo Frio para casar o Efraim, não é, presbítero Elcio? Vamos estar lá em Cabo Frio. Antes do Natal eu estou pensando nisso. Mas você está pensando no Natal? Está arrumando a casa? O marido já pintou a casa? Já consertou o que está quebrado? Sempre tem isso, não tem? Sempre tem. Já comprou a roupa de Natal? Já compraram a roupa de Natal? Não tem roupa de Natal esse ano? Não tem roupa de Natal esse ano. Poxa vida, só no Natal que eu ganhava roupa nova. Agora, se não tiver no Natal, a gente se prepara para o Natal. A gente não se prepara para o Natal, se prepara para o Natal. Qual é a preparação do Natal que nós aqui espiritualmente precisamos fazer? Precisamos enxergar os passos que foram dados para que Jesus chegasse. O anjo Gabriel visitou Maria. Aqui no texto, o anjo visita José. Por que o anjo visita José? O anjo visita José, versículo 18 diz: ora, o nascimento de Jesus foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José. Ou seja, Maria estava noiva de José, pronta para se casar com José. O casamento ainda não havia sido consumado. Eles ainda não eram marido e mulher. Eles ainda não moravam na mesma casa. Ela estava prometida a José. Era noiva e aguardava o casamento. Então o anjo precisa preparar José. Lembre que eu estou falando para você que nós precisamos preparar para o Natal. Que nós precisamos preparar para a vinda de Jesus. E a vinda de Jesus se prepara no passado quando o anjo visita Maria e quando o anjo visita José. E era preciso que o anjo fizesse, arrumasse a confusão, que seria a cidade descobrir que Maria, sendo virgem e não se casando ainda, que ela iria estar grávida. Maria iria se tornar o assunto de Belém. Maria iria se tornar o assunto das fofoqueiras de plantão. Como pode aquela cara de santinha, tão piedosa, visita o templo, mas está grávida? Para que não houvesse esse tipo de comentário, para que não houvesse dúvidas da parte de José, que o filho que eles teriam era um propósito claro de Deus. O que o anjo faz? O anjo vai avisar a José que o que está nela não é fruto de uma traição, não é fruto de uma leviandade de Maria, porque o texto diz: antes que tivessem coabitado, achou-se grávida. O que diz o texto? Grávida pelo Espírito Santo. Então eu quero começar dizendo para você que o Deus conosco, o Emanuel, o Deus que está entre nós, o Deus que se fez carne, o Deus que habitou entre nós, o Deus a quem nós celebramos o Natal, o Deus Filho, o Deus conosco, nasce de um milagre. A primeira coisa que a gente pode aprender desse texto é que Jesus, ao vir ao mundo, vem por um milagre. Claramente o texto diz que é o Espírito Santo que gera em Maria um filho. E a lei natural diz que um homem e uma mulher precisam unir-se sexualmente para que haja um filho, para que haja
a possibilidade de um filho. Filhos não nascem de beijos. Filhos não nascem apenas da vontade da mulher e do homem. Filhos são resultado de uma união física entre marido e mulher, entre esposo e esposa. Mas o que acontece aqui no texto é que Deus quebra a lei que Ele mesmo estabeleceu, a lei da natureza. Ele mesmo rompe essa lei para que o Espírito fecundasse em Maria de forma miraculosa, de forma especial. O Deus conosco nasce e vem ao mundo fruto de um milagre. O que isso pode nos ensinar a respeito do Deus Emanuel? Que ao entrar na história, que ao ser fecundado no corpo de Maria, que ao tornar-se um bebê, ainda no ventre, Jesus está dizendo qual o propósito da sua vinda, que é mudar e quebrar todos os paradigmas humanos, as leis da natureza, as expectativas dos homens. Jesus veio e está entre nós, e a vinda dele é um milagre. E tudo o que Jesus faz durante 33 anos é a expressão do amor e do milagre de Deus. Então, ao celebrar o Natal, ao lembrar-se do Deus conosco, ao lembrar-se do Emanuel, lembre-se que ele vem, que ele veio e que ele virá através de um milagre. Então você pode esperar de Jesus, você pode esperar do Natal um tempo de milagres, um tempo da revelação de Deus, um tempo da visitação sobrenatural de Deus. Há, sim, e deve haver, sim, em nós, uma expectativa de que a celebração de nascimento de Jesus irá gerar milagres, irá produzir mudanças, irá transformar famílias, irá mudar o país, irá mudar a cidade. As pessoas costumam dizer que quando chega o Natal, ou perto do Natal, tem aquele espírito natalino. Não tem espírito natalino. O que tem no Natal é o Deus conosco entre nós. E talvez você não tenha o cuidado de refletir sobre esse termo Emanuel, Deus conosco. Deus não está longe, Deus está perto, Deus não está ausente, indiferente, Deus não deu ombros para o homem e para a humanidade. Deus está presente, Deus é Deus conosco. E Ele, aonde está, produz milagres. Milagres acontecem com a chegada de Jesus. Então deixe Ele chegar aí, deixe Ele chegar na sua casa, permita-se, abra-se para a vinda de Jesus, porque a cada celebração que nós fazemos, é preciso que haja um abrir-se do coração, uma sensibilidade da alma, para que o anúncio que foi feito a José, de que ele haveria de nascer, Jesus, mesmo Maria sendo virgem, permanecendo virgem, porque o texto diz claramente, no final, lá no versículo 25, ele diz, contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. O que o texto está dizendo para a gente é, José casou-se com Maria, mesmo grávida, mas não se deitou com ela, até que Jesus nascesse, através de um milagre, para que ficasse claro que aquele filho não era de José, mas era gerado pelo Espírito Santo. Então, meu irmão, ao preparar-se para o Natal, pense que o Natal é a marca e o sinal do milagre de Deus. Talvez você esteja duvidoso de que milagres possam acontecer, mas todos os dias que você pensar na sua fé, é preciso pensar que ela nasce de um milagre. Ela nasce de um milagre.
Ao olhar para os patriarcas do passado, cada uma das mulheres deles, parece que é uma história que foi montada, mas é a história verdadeira. Sara era estéril e teve filhos. Rebeca era estéril e teve filhos. Raquel era estéril e teve filhos. Deus quebrou paradigmas, Deus quebrou as regras, a lei da natureza e produziu no ventre dos nossos pais milagres. Porque a nossa fé nasce de milagres. Essa é a primeira lição do texto. A segunda lição do texto é que Deus não quebra promessas. Deus não quebra alianças. Deus não quebra aquilo que Ele fala. Ele não volta atrás nas suas palavras. Por que eu estou dizendo isso? Versículo 20 diz: enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu o anjo em sonho, um anjo do Senhor, dizendo: José. E como é que o anjo chama José? Filho de Davi. Davi havia morrido há pelo menos 10 séculos. Mas Davi ouviu da boca do profeta Natã de que dele, da sua raiz, haveria de vir o ungido de Deus, o Messias, o Cristo. Davi foi escolhido por Deus, que da sua raiz, da sua geração, dos seus filhos, dos seus descendentes, haveria de sair aquele que redimiria e resgataria Israel. Deus fez uma promessa ao seu povo, através de Davi, por meio de Davi, o rei Davi seria o canal de bênção para o seu povo. Deus escolheu um rei, Deus escolheu uma família. Deus não mente, não volta atrás nas suas alianças. Davi pecou. Davi falhou. Deus trouxe Davi de volta, ajustou a vida de Davi, consertou aquilo que ele fez de errado, mas Deus não abandonou Davi, porque Deus não abandona a sua palavra, a sua promessa, e a promessa de Deus inclui que Deus é Deus dos pais, mas Deus é Deus dos filhos. Deus não abandona a sua aliança, Deus não abandona a sua promessa. É por isso que a primeira palavra do anjo a José é: José, filho de Davi. Para lembrar a José, como descendente imediato de Davi, de que Deus está agora cumprindo aquilo que Ele prometeu há 1000 anos atrás. Então olha para mim, preste atenção no que eu vou dizer para você. Pode passar 1000 anos, Deus vai cumprir a sua palavra. Dure o tempo que durar a promessa, e ela não se cumpra, Deus vai cumprir. É por isso que Ele diz: o anjo é que chama, o anjo é quem diz: José. José não é um sonho, José. Filho de Davi, você será o pai do Messias. Não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. José teve um papel importantíssimo. José foi a referência masculina que Jesus recebeu. José foi o pai de Jesus, ainda que não biologicamente. José instruiu Jesus. José ensinou Jesus a trabalhar. José educou Jesus na lei judaica. José ensinou a Jesus a Torá. José cuidou daquele menino como seu filho fosse, sabendo que não era, porque aquilo que foi gerado na sua mulher, aquele que foi gerado na sua mulher, era do Espírito Santo. Deus cumprindo a sua palavra, Deus dizendo: eu não quebro alianças, eu sou Deus dos pais, eu sou Deus dos filhos, e quando falhamos, e quando somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo.
quando somos infiéis, Ele nos traz de volta para Ele. Quando nós nos afastamos dEle, o que acontece é que Deus move o céu e a terra e nos traz de volta, porque a palavra dEle precisa se cumprir. O Deus que prometeu não vai falhar. O Deus que escolheu não vai abandonar. O Deus que amou não vai deixar-nos abandonados e sozinhos. É por isso que eu posso dizer para você que não importa o tempo que a sua família mantenha-se distante de Deus, ou que os seus filhos se afastem dele, Ele é do Senhor, Deus cumpre sua palavra, Ele prometeu, é palavra dele, não volta atrás, aquilo que Ele estabeleceu como pacto, como aliança, em relação à sua casa, porque a bênção não é apenas para você, é bênção que ultrapassa gerações. Centenas de anos foram, até que Deus, pela boca do anjo, diz: José, filho de Davi, e anuncia em diante aquilo que ele vai fazer. Escute uma coisa, pense comigo por um momento. Não importa tempo para Deus, porque para Deus todas as coisas já aconteceram, e as que não aconteceu para você, já aconteceu na mente de Deus. Deus olha o passado, o presente e o futuro da mesma forma. 1000 anos para Deus são como o dia de hoje. Então você se olha e você se vê nesse estado, nessa condição, que não é a condição e nem o estado que você espera. Mas eu quero dizer a você que a palavra de Deus permanece de pé, e aquele que não muda com o decorrer do tempo, e aquele que fez promessas a você, não vai caducar na sua promessa, não vai abrir mão um ponto sequer da sua palavra, nenhum tio ele vai tirar da sua palavra. Então você não confia por causa do seu braço, você não mantém-se de pé por causa da palavra de homens, você mantém-se de pé porque Deus vai uma hora chamar o seu nome e dizer: aqui está a minha palavra sendo cumprida. Se você crê, diga amém. Então é assim que acontece. Filho de Davi, não tenha medo, não tenha receio, pode receber Maria, o que foi gerado nela é do Espírito Santo. Versículo 21, então, ao nos prepararmos para compreendermos o Deus conosco, então o evangelista Mateus nos dá sinais de quem esse menino será. E o texto diz que esse menino será, veja o versículo 21, ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Isso, lembra o que eu falei no início? Tudo que Deus faz, todas as coisas que Deus realiza, cumprem um propósito, tem uma finalidade, tem um alvo, tem um olhar de Deus que enxerga não apenas agora, mas enxerga agora, antes e depois. E ao entregar essa missão a José, de ser pai de Jesus, ele diz para José qual é o propósito da vinda de Jesus. Ele vai ser o Salvador. Ele vai redimir Israel. Ele vai restaurar o meu povo. Olha para mim e pense que a restauração de Israel enquanto nação não inclui apenas algo espiritual. O Deus que perdoa pecados é o Deus que restaura o corpo, é o Deus que cura a alma, é o Deus que sara feridas mais profundas da nossa existência. A visão do israelita é de que salvação não trata-se apenas de salvar a alma e de levá-la para uma realidade bem-aventurada. Salvação para todo judeu, para todo hebreu, inclui paz. Paz é completo bem-estar. Paz é estar em sintonia, em harmonia
plena com o corpo, com a alma, com o espírito. É ter todas as realidades da nossa existência em paz, pleno. Paz é estar pleno. Paz é estar completo. E o que Jesus veio nos salvar dos nossos pecados, porque o pecado é que quebra a harmonia, é o pecado que rouba a paz, é o pecado que destrói a perfeição do corpo, a perfeição da alma, a perfeição do espírito, é o pecado que quebra o propósito e altera a finalidade para o qual nós fomos criados. Então, quando Jesus vem com a missão de salvar o seu povo dos seus pecados, ele não está apenas oferecendo para nós a salvação e a plena harmonia e paz da alma, do espírito, mas ele está dizendo para nós que as nossas feridas serão curadas, que o nosso corpo será restaurado, que a nossa existência será de plena harmonia, de plenitude. Olha o que eu estou lendo aqui, ele será o Salvador, ele será o que irá resgatar Israel. Veja que Deus, o Filho, o Deus conosco, nasce de um milagre. Nasce Jesus de um milagre. Jesus nasce do Espírito Santo. Mas mais que isso, Jesus vem e apresentado é pelo anjo como filho de Davi, porque a promessa de Deus não pode falhar, porque a palavra de Deus não pode fracassar. Vem então a palavra do Senhor, ainda o anjo, e mostra que ele é o nosso Salvador, de que a plenitude da nossa existência está na verdadeira reconciliação com Deus, que só acontece por meio de Jesus. A paz da alma, do corpo e do espírito. Então, nós concluímos a nossa palavra dizendo, claramente o texto diz, olha, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito ao Senhor por intermédio do profeta, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez o que lhe ordenara o anjo e recebeu Maria, porque Jesus veio para salvar o seu povo. E novamente aqui lembra o texto, a palavra do profeta, de que Deus havia anunciado no passado, de que sua promessa está agora se cumprindo, e de quem Jesus é, o Deus conosco. Ao nos prepararmos para o Natal, não se prepare apenas pensando na bela mesa que você terá, na mesa farta que você terá. Ou talvez você tenha optado por uma mesa mais simples, talvez o dinheiro não permita extravagâncias, talvez nem roupa nova você vá comprar, mas não importa como vai ser os recursos que você vai administrar, importe-se em se preparar e preparar o seu coração e entender que Jesus veio a esse mundo através de um milagre. Amém? Entendendo que Jesus, além de vir a esse mundo através de um milagre, está claro que Deus não abandonou a sua palavra. Você crê? Deus não abandonou a sua palavra. Ele prometeu a Davi e ele respondeu a José, filho de Davi. Ele prometeu a você e vai abençoar o seu filho, e vai abençoar os seus netos, e vai abençoar a sua casa. Gerações passarão e você saberá, quando estiver na eternidade, que Deus permaneceu ainda abençoando as gerações futuras. Gerações virão, e as gerações que virão também serão abençoados por causa da aliança que Deus tem contigo. Gerações já se passaram
e você é fruto da bênção que chegou a você por causa dos seus pais, por causa da aliança que Deus tem e que Deus teve e que Deus terá com os seus pais. Deus não muda. Ele vai continuar abençoando você. Talvez você não veja essa bênção, não veja isto completamente como você queria, mas saiba que a sua posteridade, a palavra do Senhor vai se cumprir e Deus vai fazer aquilo pelo qual Ele mesmo disse. Deus é fiel e fiel Ele é em nos salvar. Jesus é o nosso Salvador. O livro de Isaías, capítulo 53, diz que Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, as nossas fraquezas, os nossos pecados, a nossa miséria, quem nós somos. Prepare-se para o Natal, mas prepare-se para o Natal entregando-se ao Cordeiro de Deus, o Deus que está entre nós, o Deus conosco. Prepare-se para o Natal, prepare a mesa, prepare as coisas, mas prepare o coração. E tenha paz de saber que o Deus conosco está ainda entre nós. Não trate essa palavra como uma palavra meramente figurativa, ou então não pense sem reflexão. Deus está conosco ainda, e conosco ainda vai permanecer e habitar até que a sua vinda seja completa e que nós o vejamos e que nós olhemos nos seus olhos e que nós enxerguemos Ele e os que já foram e estão em Cristo, ou que nós venhamos a partir. Porque há duas formas de nós olharmos e vermos as promessas de Deus se cumprindo, ou plenamente, ou porque Ele voltou, ou porque nós nos apressamos e fomos encontrar com Ele. Seja de que forma for, saiba que Deus estará conosco. Que Deus nos abençoe.